Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um outro aspecto importante da gente entender, que ajuda a entender também outras passagens da Bíblia, presta atenção nisso, olha só. Versículo 7, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, é uma inauguração, ok? Aqui na minha cidade, como eu moro no centro da cidade, quando uma loja lança alguma liquidação, alguma coisa assim, ou quando, melhor dizer, um exemplo melhor, quando uma construtora lança um prédio novo, saem carros pelas ruas, soltando rojão, com bandeiras, com música, com som e tudo, anunciando o lançamento daquele empreendimento, para as pessoas comprarem os apartamentos. Ok? Então, enquanto eu vou ali atender meu cliente, que ele acabou de sair do quarto, eu já volto para terminar o meu raciocínio. Dá 2 minutos para mim. Desculpa a interrupção aí dos nossos comerciais, é que aqui eu tenho que cobrar escanteio, correr para a área, cabecear e fazer gol e defender ainda, depois eu tomar o lugar do goleiro para defender a bola. Mas como eu estava dizendo, tem empreendimentos imobiliários que quando são lançados eles fazem uma festa, né, na cidade, passa aquela carreata, soltando rojões de som, convidando as pessoas para conhecer o apartamento de amostra, porque ainda o prédio nem foi construído ainda, mas eles põem lá um stand de vendas, eles constroem um apartamento de mentirinha, né, só para a pessoa saber como é que vai ficar e tudo mais. Então isso é basicamente o lançamento de uma grande obra. E aqui nós estamos vendo um desses lançamentos, na Bíblia tem vários lançamentos desse. Teve um lançamento lá no Egito, quando Deus ia lançar a grande obra de libertação dos hebreus. E o que ele fez para lançar essa grande obra? Ele não soltou rojões, mas ele soltou os sinais que caíram sobre o Egito. Aqueles são os rojões que caíram sobre o Egito, os fogos de artifício, tipo assim, para chamar a atenção de todo mundo. Olha, Deus está agindo. Gente, acordem porque Deus está agindo. A mesma coisa nós vamos encontrar várias vezes aqui no Novo Testamento, em momentos diferentes. Por exemplo, aqui, quando ele manda os seus discípulos, aqui o Filho de Deus estava no mundo. Então era um grande acontecimento, era um grande lançamento de um empreendimento grande, né? Então esse grande lançamento tem os rojões e fogos de artifício. Quais? Curas, expulsar demônios e tudo que fala aqui, né? Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Porque essas coisas aqui seriam sinais de como ia ser o reino de Cristo na Terra. Como seria o reino de Cristo na Terra? As pessoas não ficariam doentes. Haveria cura para as nações. As folhas da árvore, de que fala lá no livro de Apocalipse, seria para a cura das nações. Então, a extinção das enfermidades, um mundo de paz, de tranquilidade, de justiça. Então ele já dá uma amostra, né? Nesses eventos eles dão lá panfletos, né, com foto do prédio, como é que vai ficar. Então, aqui são esses panfletos que os apóstolos estão distribuindo. Olha aqui como é que vai ser o reino, ó. Tá vendo aquele leproso ali, ó? Paf! Sumiu a lepra dele. Isso vai ser o reino. Então é muito importante entender o lugar que tem os milagres, os sinais, as maravilhas na obra de Deus. A mesma coisa vai acontecer quando outro empreendimento vai ser lançado. Qual? A igreja. Por isso que no começo da igreja, você vê que as pessoas eram curadas, né? Paralíticos andavam, os cegos enxergavam. Paulo pegava até o lenço dele, não lembro exatamente como é que era que fazia as coisas, mas tudo isso eram sinais, maravilhas, para mostrar que Deus estava começando uma grande obra. Mas quando passa aqui a carreata, depois eles guardam o carro lá na garagem
da construtora, aí acaba, ninguém vai soltar rojão dentro da garagem. Acaba a carreta, né? Ou quando o prédio já vendeu a maior parte dos apartamentos, tudo, não vai precisar ficar gastando gasolina. Eu moro num prédio aqui, deve ter uns 30 anos já esse prédio que foi construído, e não sai carreata para anunciar o lançamento desse prédio, né? Nem reforma. A única carreata que eu recebo é a conta do condomínio maior, que vem com sinal de que realmente fizeram alguma coisa aqui no prédio. Mas então é preciso entender isso para não achar que os milagres e sinais eram assim coisas jogadas a granel, né? Não, eles tinham uma função. Eles tinham uma função. A panfletagem que Deus faz ao longo da história, em determinados momentos, tinha uma função de dizer: olha pessoal, olha o que está acontecendo aqui, ó. Coisa séria está acontecendo. Quando começou a igreja, mesma coisa. O início ali da igreja, né? De ver o Espírito Santo descendo, pessoas sendo curadas, línguas, pessoas falando outros idiomas. Isso tudo eram sinais para mostrar que Deus estava agindo. Então, esse é um ponto que é importante as pessoas entenderem para não confundir e não passar vergonha, né? Ficando falando coisa que não tem nada a ver com o tempo da igreja. Por exemplo, se você observar, eles vão ser instruídos a sair aqui, não ir aos gentios, mas isso só vai até o versículo 15. Porque essa missão que o senhor está falando aqui, ela tem duas partes e estão separadas por centenas de anos, ou por pelo menos 2 milhares de anos. Duas partes. Porque aqueles mesmos apóstolos, que eram os apóstolos que iriam depois ser os apóstolos e profetas da igreja, que nós encontramos em Efésios capítulo 2, né? Ele deu uns para apóstolos, para profetas, tal, e eles seriam o alicerce, lançariam fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Cristo é a pedra angular. Isso fala no final de Efésios capítulo 2. Então esses apóstolos e profetas, que seriam o alicerce desse grande empreendimento agora, outro empreendimento, não o empreendimento do reino, outro empreendimento da igreja, eles também desapareceriam, porque não teriam necessidade mais. Porém, deixariam as escrituras do Novo Testamento para nós continuarmos construindo em cima dos alicerces que eles colocaram, do fundamento que eles colocaram. Quando se constrói uma casa, você põe um alicerce antes e depois as paredes, né? Às vezes você chama, eu quando construí uma casa minha aqui em Limeira, anos atrás, eu contratei uma empresa para fazer o baldrame e as estacas, né? E o baldrame de concreto. E aí contratei outros empreiteiros para virem construir as paredes em cima. E o cara da primeira empresa mandou um bêbado para fazer a marcação e daí marcar onde ia ser o baldrame. E depois de fundido o baldrame de concreto, os pedreiros apanharam para burro, porque a minha casa tinha ficado que nem quando você pega uma caixa de papelão sem fundo, só as laterais, e você faz assim, né? Mexe ela meio assim, o que ela faz? Ela vira um trapézio, né? Então o cara, ao invés de ser vamos dizer assim, que se fosse um cômodo só, seria um retângulo, virou um trapézio. Ele era um retângulo torcido. E aí deu o maior trabalho para tirar as diferenças depois no piso, na telha, porque tudo em cima disso foi construído torto, por causa do erro do fundamento, né? Mas aqui, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: essa missão deles é dupla, porque a primeira parte da missão é essa, indo só aos judeus, não indo aos gentios, mas no versículo 16 ele fala o seguinte: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
alguém podia, o apóstolo, depois que voltou, né, esses 12, depois que eles voltaram, eles poderiam falar assim: mas senhor, o senhor falou para a gente tomar cuidado, que a gente seria açoitado, a gente, né, seria preso e serviríamos de testemunho aos gentios. Nós nem vimos gentios nessa viagem, nós não fomos açoitados, todo lugar que a gente ia as pessoas nos recebiam. E como é que é isso, senhor? Ele podia questionar isso, não podia? Porque realmente a coisa aqui tem um cisalhamento aqui, né? Vem uma coisa, começa outra. Muito terrível, muito difícil, muito complicada. Por quê? Porque ele está falando de duas coisas, dois tempos diferentes. O primeiro tempo era essa missão aos judeus. O segundo tempo é quando esses apóstolos, aqui, desse tempo aqui do Evangelho, estariam representando um pequeno remanescente de judeus fiéis que se levantará ainda no futuro, depois do arrebatamento da igreja, e eles serão muito perseguidos, e acontecerá tudo isso que está falando aqui para eles, com eles. Depois que a igreja sair da terra. E aí que entra também Mateus 24, que você chega lá e fala assim: ah, mas está vendo aí, ó, vão matar, vai acontecer isso, vai acontecer. Nesse outro tempo, não sei se eu estou me fazendo entender, dois tempos diferentes, separados por 2000 anos, 2022 anos já, de período da igreja, que estava escondido. Pega uma folha de papel, faz um risco assim, depois você traça aqui o ano 0, o ano 1, não sei, de Cristo, né? O início da igreja. Traça aqui o início da igreja e traça aqui o arrebatamento. Aí você pega essa folha de papel e dobra ela, junta as partes, de modo que a parte da morte e ressurreição de Cristo se encontre com o arrebatamento. Então não dá para ver o que está nesse período aqui. Era isso que acontecia com os apóstolos do Antigo Testamento. Eles sabiam que o Messias ia morrer, eles sabiam disso, ia ser rejeitado, ia morrer tudo. E eles sabiam também que o reino seria estabelecido depois, mas o que está entre uma coisa e outra, eles não sabiam, eles não viam. Então, nesse período, depois do arrebatamento da igreja, é que começa o versículo 18, o versículo 17, não é? Eles seriam entregues aos sinédrios, aos senados, sinédrio é senado, ou seja, as autoridades. Eles seriam açoitados nas sinagogas deles. Por quê? Porque os próprios judeus iriam perseguir esse remanescente de judeus que se levantará lá na frente ainda. Isso aqui é futuro, lá na frente. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, no versículo 18, e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Que gentios? Os gentios que vão viver nessa época. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso é a grande tribulação. Não é agora. Isso é lá na frente. E não era nem nesse momento aqui, porque esses apóstolos não passaram por isso aqui. Isso vai ser no futuro. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, então a salvação é por perseverança até o fim, Mário? Não! Isso aqui não é salvação que ele está falando. Será salvo disso aqui, ó. Entregar à morte, ser preso, ser açoitado, ser perseguido. Se você perseverar até o fim, o que vai acontecer para esses lá na frente, que vão entrar no reino? Porque as pessoas entrarão, no reino de Cristo na terra, você não entra pela morte, você entra caminhando. O rescaldo, vamos dizer assim, os salvados de incêndio, como se fala em linguagem de seguradora, né? Os salvados de incêndio é que entrarão. Os sobreviventes da grande tribulação, os sobreviventes fiéis, principalmente judeus, não é? É que entrarão no reino milenário de Cristo. E como eles entrarão? Entrarão andando, caminhando, eles estão vivos. Eles não morreram. Eles vão entrar no reino para viver lá depois 1000 anos no reino, reinando
com Cristo reinando sobre eles, e a igreja reinando também junto com Cristo. Então, aí por isso que essas coisas que fala aqui, quando fala quem perseverar até o fim, será salvo. É salvo, ou seja, não vai morrer antes de poder entrar. Vai ter a vida salva. Não sei se deu para entender. Será salvo da morte. Tem nada a ver com salvação eterna aqui. É outra linguagem. Porque a linguagem de salvação para os judeus era diferente da linguagem de salvação hoje no tempo da graça. Porque para os judeus ser salvo era não morrer e entrar no reino. Que era a promessa para eles. Reino aonde? Não, reino aqui, na terra. Essa era a promessa para eles. Então, quando ele fala, no versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Está vendo como é geograficamente localizado? Isso aqui não é o mundo todo, não. Isso aqui é Israel. A terra ali na Judéia. Não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem é quando ele vem para julgar as nações, se livrar dos bodes, premiar as ovelhas, que são os gentios que vão cuidar de quem? Dos pequeninos irmãos do Senhor. 3 classes de pessoas que você encontra em Mateus 25, depois leia Mateus 25, da metade para o fim, mais ou menos, que ele fala dessas 3 classes de pessoas. Então, por isso que ele fala que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Estarão fugindo de uma cidade para outra, isso no período da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, de tribulação, aí o Senhor voltará e porá os seus pés no Monte das Oliveiras, para então começar o julgamento, primeiro dos próprios judeus, que estarão ali na Judéia, né, que estarão ali, e depois também das nações gentias. Ali é o julgamento das nações, de grupos, é um julgamento de grupo de pessoas. Então, acho que isso aqui já dá uma visão panorâmica de como a coisa vai acontecer, e entendendo então essa questão dos milagres e sinais, a razão deles existirem em determinados momentos da história, não é uma coisa assim genérica, todo lugar que eu for eu consigo fazer milagre, curar leproso. Não consegue. Os mesmos caras aqui na televisão aí falavam que curavam tudo, alguns deles morreram de Covid, outros perderam familiares de Covid e não conseguiram, e outros ficaram doentes, não, e quase embarcaram. Ali na televisão é tudo bonito, né? Tudo põe a mão lá e cura todo mundo, né? Mas na hora do vamos ver, meu amigo, não dá para esconder, não. Então não tem é muita mentira que corre nessas igrejas, nesses pregadores, muito truque, tem gente que é contratada para levantar a cadeira de rodas e falar assim, agora eu consigo andar, Truque, não é milagre, é truque. Então, é bom entender essas coisas para você não cair na conversa dos curandeiros profissionais, aí, milagreiros, né? E deixar com eles seu carro, a sua casa, a sua bolsa, seu cartão de crédito e tudo isso. Porque são malandros mesmo. É malandragem pura, da grossa. Quando você conhece o que corre nos bastidores, você fica sabendo dessas coisas. Teve uma palestra que eu fiz uma vez numa empresa, numa siderúrgica, palestra de acho que era segurança no trabalho, alguma coisa assim. E depois que eu terminei a palestra, estava juntando minhas coisas, veio conversar comigo o rapaz do som. Ele falou assim, Mário, eu gostei da sua palestra e tal, e eu sei que você é cristão, e eu tenho um primo, acho que mora nos Estados Unidos, e ele faz também essa parte de som, né, o técnico de som falando para mim, som, áudio, filmagem e tal, ele trabalha com isso nos Estados Unidos. E ele me contou que tem um pregador famoso lá, que faz muitos milagres, e ele foi contratado por esse pregador para fazer toda a parte de sonorização do teatro, onde aconteceria um grande show de milagres numa determinada noite lá. Então, esse meu primo ficou lá ligando o fio e puxando para cá. Chegou uma hora, o pastor
lá no palco, pediu que todos fossem embora, porque agora era um assunto só interno, que eles iam conversar. Mas esse primo do rapaz que estava me contando a história, não saiu, não foi embora, ele ficou lá atrás, nos bastidores, ninguém viu ele lá, e tem uns fios para ligar ainda, tem umas coisas para resolver lá, então ele não foi embora. Mas de lá ele conseguia enxergar pela fresta da cortina o que estava acontecendo no palco. Porque a hora que saiu todo mundo, chegou uma equipe de atores, trazendo muleta, óculos escuros, cadeira de rodas e tudo mais, puseram tudo no palco e fizeram um ensaio. Então, um sentava na cadeira de roda, eu vi um pastor e falava assim, eu te curei, eu te curo, levanta e anda. Daí o cara levantava, eu fui curado, tal. Ele ficou assistindo o ensaio do que iam fazer à noite lá. Olha só. E aí ele contou pro primo dele, pro primo dele brasileiro, o que ele viu dos bastidores de um show. E todos os tontos lá assistindo isso e jogando dinheiro na sacola que passavam lá para recolher. Porque é malandragem pura, né? Teve um aí que pegaram, mas isso já é mais antigo, porque pegaram que ele tinha um ponto, né? Ele tinha investigadores que investigavam a vida das pessoas e ele tinha um ponto no ouvido, aqueles pontos de... é o microfone com rádio, né? E aí os investigadores dele pegavam informações das pessoas e falavam assim, aqui tem uma pessoa que mora em tal lugar, que tem um cachorro que chama não sei o quê. Claro, tinha um cara lá atrás soprando para ele aqui todas as informações, até quem era a pessoa, aquela de blusa vermelha lá. Ó. E ela está uma pessoa de blusa vermelha aqui. Gente, onde tem dinheiro, tem malandragem. Então, acorda, fique atento para esse tipo de coisa. Mas eu acho que aqui já deu para dar uma explicação de como se encaixam essas ações dos apóstolos, esses milagres também, para a gente não ser confundido hoje com muitas diferentes doutrinas e fantasias. E como é que chama lá que Paulo alerta Timóteo? Lendas de velhas caducas, fábulas de velhas caducas, que é o que mais circula aí hoje por essas igrejas pentecostais e neopentecostais, de milagres, né, que vendem milagres à torto e direito. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.